Saúde os irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesta noite quero deixar uma humilde palavra para cada um dos irmãos, das famílias, que vai assistir esse vídeo. Quero dizer para os irmãos que eu não sou professor, o professor é Cristo, através do teu Santo Espírito Consolador. Deus é fiel o tempo todo Deus é fiel. Ele é bom e a tua bondade, a tua misericórdia dura para sempre. Desde já eu quero agradecer a minha família que tiver também assistir esse vídeo, minhas irmãs, meus irmãos, meus filhos, meus netos, genros, todos, meus primos, meus tios, aonde chegar esse vídeo, a igreja, não só no Brasil, mas na Europa e outros países. Deus sabe até onde esse vídeo vai. É uma palavra simples, mas é muito rica, porque Deus, ele é fiel. Bendito é o nome do Senhor. Deus, ele é fiel. Vamos falar um pouco sobre... Primeiro, fazer uma oração. A oração que Jesus ensinou aos discípulos. Ora comigo. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, perdoa as nossas dívidas, os vossos devedores. Não deixai-vos cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Pois tu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Deixa Jesus entrar na tua casa. A casa que eu falo não é só o seu lar onde você mora. A casa do teu coração, para você cada dia se aproximar mais de Deus. Porque a vinda do Senhor pode estar mais perto do que nós imaginamos. Nós não sabemos quando é. A Bíblia diz que nem o Filho, nem os anjos também sabem. Só o único que saberá é o Pai, que no momento certo ele vai dar ordem para vir buscar a sua igreja. Bendito é o nome do Senhor. Apocalipse 22, a partir do versículo 11, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus, que diz assim: quem é justo, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho. O meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo
as suas obras. Aqui é a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que o livro do Apocalipse é um livro muito profundo, muito inspirado. Foi, né, revelado pelo próprio Senhor quando o João estava ali na ilha de Pátima, isolado, ali concentrado, e o Espírito de Deus revelou esse livro tão inspirado e tão profundo na presença do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui, irmão, que é injusto, que é injusto, seja mais injusto ainda, né? É uma coisa tremenda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, se santifica mais ainda. Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. É promessa. É promessa do Senhor. Que aquele que viveu uma vida de santificação e fidelidade com o Senhor, ele terá a sua recompensa. O meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Bendito é o nome do Senhor. E ele disse ainda mais: eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bendito é o nome do Senhor. O primeiro e o derradeiro. O fim do primeiro e o derradeiro. Mas bem-aventurado é aquele que guarda os seus mandamentos, para que, aleluia, para que tenha direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ó, irmãos, mais uma promessa, né? Bem-aventurados os que guardam os mandamentos do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para que tenha direito da árvore da vida, oh glória, e possa entrar na cidade santa pelas portas. Já imaginou, irmão? Começa a refletir agora. Eu começo a me refletir que essa palavra fala para mim, para todos, né? A palavra de Deus fala comigo, requer de mim também uma aproximação de intimidade mais com o Senhor, mais obediência, e que nós seja santo, seja firme e santificado, porque a recompensa vem. O galardão está comigo, diz o Senhor, para dar a cada um segundo as suas obras, né? Os vencedores, bendito é o nome do Senhor. Os vencedores. Mas a Bíblia fala no 15 que ficarão de fora os cães, né?
ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Olha aí, irmãos. A mentira é do diabo. E quem comete mentira se torna filho do diabo. Ficarão de fora todas as pessoas idólatras, que se idolatra em coisa que não faz bem para a alma e para o espírito. Só destrói cada vez mais a vida do ser humano, para que venha ser enganado e ser cheio de processo demoníaco na vida dessas pessoas. A idolatria, a feitiçaria, prostituição, mentira, tudo. Bendito é o nome do Senhor. Olha, o próprio Jesus está dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Aleluia, resplandecente é a estrela da manhã. Bom, primeiro que a palavra de Deus está dizendo que o próprio Senhor Jesus, ele deixou esse ensinamento para que a igreja não se engane, e deixou o Espírito Santo para revelar essas coisas, para que o anjo venha testificar essas coisas na igreja. O anjo pode ser o anjo do Senhor, o Espírito Santo, ou usar o anjo da igreja, que é a liderança pastoral da igreja, ou quem tiver do campo. Pregar a santa doutrina e ensinar a igreja, para que não venha cair nessas armadilhas. E aleluia, e dizer para a igreja, tá? Para testificar essas coisas na igreja. Que ele está dizendo que ele é a raiz e a geração de Davi é resplandecer, aleluia, resplandecente e a estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça. Ele já pagou o preço por nós. Ele já derramou. Deus já enviou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós, né? Então, quem quiser, venha. Está convidado. É só abrir o teu coração. Em Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. Eu sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei nele e saciarei contigo, e tu saciarás comigo. Palavra
do Senhor, promessa, mais uma promessa. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque eu testifico todos aqueles que ouviam as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas. Bendito é o nome do Senhor. Coisas, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Não podemos desviar da verdade e nem aumentar aquilo que não está na palavra. Porque se você ensinar errado, algo que não é verdadeiro, que não está na palavra, aumentar ou diminuir, o Senhor está dizendo que será castigado com as pragas que está escrito nesse livro. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Esta é uma profecia de Deus, tá? Tirará parte do livro da vida e da cidade santa, das coisas que está escrita neste livro. E outra coisa, o seu nome será arriscado do livro da vida. Você não vai fazer mais parte do corpo que é a igreja, que vai subir. Porque você desviou da palavra. E até às vezes ensinou pessoas erradas com palavras que não é verdadeira, que está dentro da palavra. Isso é um perigo. Você pode sofrer muito. E além disso, a sua parte será tirada. Seu nome será riscado do livro da vida. Bendito é o nome do Senhor. Aquele que testifica estas coisas, aleluia, diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Se aproximar de Deus com sinceridade, pregando a palavra com mansidão, mas sempre sendo a verdade. Tem pessoas que transmitem a palavra de Deus com coisa que está revoltado, com raiva. Sai arrebentando todo mundo, não vigia no falar, ofende todo mundo na igreja com palavras que não... A palavra é pregada e ensinada com amor, porque Deus é amor. O Espírito Santo de Deus é educado. Ele não envergonha ninguém e não decepciona ninguém. Ele veio para transformar a vida, não para destruir vida. Se alguém estiver fraco na fé,
desanimado, passando por situação difícil. Isso não acontece só com você, acontece comigo. Tenho passado muita situação difícil na minha vida, que às vezes nem meus familiares não sabem nem da metade. Mas Deus, Ele me chamou desde o ventre da minha mãe. E diz, mesmo que será humilhado, será apontado e acusado por algo que você não cometeu. Sempre vai ter isso. O diabo tem uma fúria diabólica. E não gosta de mim, eu não gosto dele. Por isso que do nada, a Bíblia levanta uma calúnia assim que às vezes eu fico, meu Deus, de onde saiu isso? O que aconteceu? Que eu tenho minha consciência, é Deus, que eu não fiz nada. Mas o diabo se levanta. Sabe por quê? Porque ele me escolheu para ganhar alma para o reino dele. E ele garante a sua palavra, porque até hoje, Papai do céu, com todas as minhas falhas, minhas fraquezas, eu sempre estou ganhando uma alma para Jesus. Comecei primeiro com a minha família. Minhas parentelas, a maioria quase tudo mexia com problema de macumbaria. Tudo aqui que está condenando aqui a Bíblia, mas tantas coisas mais. E eu ali, como um passarinzinho sem cortada a asa, passando por sendo humilhado, sendo castigado, punido, pisado, até mesmo provado. Mas Deus diz, não desista. Eu vou honrar minha palavra contigo. Já vou te avisando que até pessoas da sua família vai às vezes te odiar. Vai às vezes te julgar, te apontar e te condenar. Deus já usou pessoas que nem me conheciam, já falou isso. O diabo tem uma fúria, tem um desejo de fúria para tentar calar minha voz, para tentar abater a minha fé, para tentar me querer parar de falar da palavra dele. Porque o diabo não gosta que ninguém que conduza a alma para Jesus, que arranca a alma das mãos lá de Satanás e resgata para Jesus. Aí que a fúria piora, mais ainda. Mas, se você ou eu tiver plantado a sua casa sobre a rocha que é Cristo, nem praga alguma chegará à sua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita, mas tu não serás atingido.
Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que teme, que serve a Deus de verdade, que a semente criou raízes e produziu fruto. Nenhum mal te sucederá. Você pode até sofrer, entristecer, porque você é humano. Às vezes fica com vergonha, abatido. Quantas vezes, olha, ficar num lugar isolado, eu fico num lugar isolado, contemplando as estrelas do céu, ia meditando tudo que o Senhor tem feito por mim e tudo aquilo que eu tenho passado. O Espírito de Deus me visita ali, calado, às vezes isolado. Parece que eu vejo o céu se abrindo e a glória de Deus dizendo: eu estou contigo, não desista, deixa as pedradas, que eu vou te livrar de todas elas. Ali eu começo a chorar, meu irmão. Só para completar, desde quando eu nasci, que eu sei que eu fui escolhido do ventre da minha mãe, eu nunca tive boa saúde. Às vezes eu aguentava nome de preguiçoso, corpo mole, mas ninguém da minha família veio não sabia que eu estava sentia já forte dor na coluna dentro de novo, sangrava, botava a hemorroida para fora. E às vezes, tinha vezes que eu trabalhava sofrendo de dor. Depois que eu casei, a minha esposa que foi percebendo o meu sofrimento. Eu casei, tive 5 filhos, né? Hoje tem 15 netos. Mas eu tinha que batalhar para criar meus filhos. Depois da minha caçula estava com 7 anos para 8 anos, que a minha esposa começou a trabalhar para me ajudar. Mas era eu só, em Deus, ganhando pouco. E às vezes eu deixava de se alimentar o lanche lá na empresa. Trabalhava sem comer para trazer o lanche para os meus filhos em casa. Que eu sabia que lá eu não tinha deixado, a coisa lá estava feia. O celeiro estava vazio. Porque eu ganhava pouco, o salário não dava. Com 15 dias já não tinha mais nada. Era 7 bocas para se alimentar. Aleluia. E fora que quando alguém batia na minha porta para pedir ajuda, se eu tivesse 2 pão, eu pegava um e dava para aquela pessoa. É verdade. Eu me lembro que eu cheguei numa padaria para comprar
os pão para dar meus filhos. De repente tinha uma senhora com 2 crianças e falou assim para mim: moço, já tem 3 dias que meus filhos não sabem o que é botar um biscoito ou um pão na boca. Eu ia comprar o leite, um pacotinho de leite, na época o leite vinha naquela sacolinha de plástico. Eu falei, bom, a única coisa para me ajudar essa senhora é deixar de levar o leite para meus filhos. Aí eu peguei o dinheirinho de comprar o litro de leite e comprei de pão e dei para aquela senhora. E fui-me embora só com os pães, sem o leite. Tá? Às vezes, irmãos, de eu ter 2, 3 só camisas, 1 ou 2 camisas, às vezes doar uma para quem não tinha nada e ficar só com uma. Esse é um dom que Deus me deu. E ninguém pode mudar isso, porque isso é dom de Deus na minha vida. Se eu tivesse condições, eu não via nenhum irmão da igreja, ou seja lá, ou que não seja nem da igreja, passando por alguma situação, eu jamais ia deixar de ajudar. E até hoje passa alguém aqui na porta. Eu sei que aquela pessoa é maconheira, drogado, mas pede um prato de comida. Aquilo que eu tenho, eu divido. Ó, só tem aqui um feijãozinho, arroz e um ovo frito. Você quer? Oh, tá bom demais. Eu venho aqui, eu vou, faço um prato, a pessoa come ali na calçada e sai agradecendo por aquilo. Para mim é um peso que eu tiro do meu coração, da minha alma. É praticar o evangelho, não é só pregar bonito, não é só cantar bonito, ganhar mídia, para ficar famoso, diplomar, com diploma, anel de formatura, de formação. Não, Deus não está preocupado com nada disso. Deus quer saber se você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida. Porque se tiver escrito no livro da vida, você tem que ter amor, comunhão e fé e firmeza e o dom de ajudar o próximo, tanto na área material e na área espiritual. É por isso que o Senhor diz: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo as suas obras. Como que faça uma reflexão agora. Como que está a sua vida? O que tu tem feito para melhorar? Para tirar essa casca dura? Diz que até pastor é isso, é aquilo, mas com qualquer coisinha tá machucando alguém, ferindo ovelha, destruindo alguém, negando um prato, um pão para a pessoa que está com fome. Tem preguiça e medo de sair com folheto na esquina
ir lá no meio do tráfico, lá das pessoas que estão, e falar, pedir licença e falar do amor deles para essas pessoas. E dizer para eles que Jesus ama eles. Porque Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para os sãos. E essas pessoas estão doentes espiritualmente. Alabaço me canta, alabaxeia. Irmão, Deus, ele é santo e perfeito, tendo nos criado para o seu louvor. Deus nos criou para adorar e louvar a Ele e servir a Ele com alegria. Ele deixou a Bíblia, irmão, a palavra de Deus, como um manual de instrução para nós desenvolver, para o nosso desenvolvemos, para que nós desenvolvemos, para ajudar as vidas, para ajudar as pessoas. A santificação é um processo de separação para Deus. Quando alguém procura buscar a santificação, ele passa ali por um processo, aleluia, na moenda, mas Deus prepara ele para fazer dele um instrumento das mãos dele. A santificação é um processo, irmãos, de separação para Deus, ó, separado para Deus. Um escolhido de Deus. Um escravo de Deus. Nós temos que ser escravo de Deus. O que é ser escravo de Deus? É trabalhar na obra dele sem cobrar nada em troca. Porque nós já temos a garantia, uma promessa, que quando findar isso aqui na terra, nós vamos herdar uma cidade santa. Vamos morar num lugar onde a cidade é de ouro, os muros é de jaspe, água cristalina, maná. Vamos cear, sentar na mesa junto com o Senhor e vamos cear juntos. Irmãos, tem coisa mais valorosa que vale mais do que isso aí? Nem o ouro do mundo inteiro não vale essa promessa que Deus está dando para a sua igreja. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Devemos nos santificar, irmãos, procurando a cada instante nos aproximar mais e mais de Deus e nos afastar mais das coisas que estão no mundo. Bendito é o nome do Senhor. Olha aí, olha a palavra, irmão. Ela é santa. Afastar mais e mais das coisas que estão neste mundo. Das coisas carnal, essas vaidades, idolatria. Aleluia, para que nós tenhamos mais santidade. Para que nós tenhamos santidade. E a alegria do salvo, irmãos, aleluia, aleluia, é envolvimento com as coisas, né? Alegria dos salvos.
o envolvimento com as coisas materiais é um ritmo de vida, mas pode facilmente nos desviar da verdade. Quando nós se apegamos muito com as coisas materiais dessa vida, nós estamos correndo um grande perigo. A palavra está dizendo. Pode facilitar, aleluia, facilmente nos desviar da verdadeira prioridade de Deus. Podemos nos esfriar da fé e se apegar com as coisas dessa vida, as coisas materiais. Tem pessoas que não agradecem a Deus por nada, sempre só quer mais e mais e mais, e só murmura, reclama. Deus deu ele casa, deu ele família, Deus está dando ele saúde, Deus está dando ele um salário para ele sobreviver, mas ele não agradece a Deus por nada, ele não agradece a Deus pelo ar que ele respira, pelo o fôlego de vida, por tudo aquilo que Deus dá, pela a veste que ele veste, pelo pão que ele alimenta. Ele, aleluia, é uma pessoa ingrato. Deus não agrada da falta de gratidão. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E quem se apega a essas coisas, ele começa a praticar o mal. Porque ele começa a deixar as coisas espirituais de lado. Entendeu, irmão? Começa a deixar as coisas espirituais de lado e pratica cada vez mais. Mas aquele que são santos, olha aí a promessa, irmãos, glória a Deus, errai o homem não conhecer a palavra. Aí alguém diz, uai, mas o pastor João não estudou. Realmente. Nem só eu, mas quase todos meus irmãos, minhas irmãs, estudou muito pouco. Eu acho que eu não... Mal conhecia ABC naquele tempo. Quem me ensinou a falar um pouco do amor de Deus, o básico, foi Jesus. Quando eu morava na roça, na fazenda por nome Aurora, eu fiz um voto ao Senhor, mesmo escondido da minha mãe, porque ela não odiava crente. Quantas vezes ela me batia orando, eu comecei a orar lá em cima de uma pedra, lá no meio do pasto, na boca de uma matinha que nós tínhamos lá, de madrugada. E eu falei com o meu Senhor, Senhor, se o Senhor me chamou, verdadeiramente o Senhor me chamou, mas como que eu vou falar da tua palavra se eu não sei ler?
Me ensina, Senhor, eu ler a tua palavra. Me ensina alguma coisa para me ensinar para as demais pessoas. Irmão, foi uns 15 dias. O Senhor começou a me ensinar a ler a palavra do Senhor. E ali eu comecei a falar do amor de Jesus para a pessoa. Mesmo na minha simplicidade, Deus honrou aquilo que Ele falou comigo. O pouco que eu sei, irmão, veio de Deus. Não foi de sala de aula, nem de curso, nem de bacharel, nem diploma, nem faculdade. O pouco que eu aprendi veio da parte de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E Deus me honrou. Que eu já dirigi umas 8 a igreja, por aí umas 10, pegava vazia. A minha esposa é prova disso aqui. Pegava a igreja com 3, 4 crentes no banco. Ali com 6, 8 meses, estava com 30, 40 pessoas no banco. Uma vez eu peguei a igreja, isso é um testemunho, irmão. Tinha em torno de umas 10 pessoas no bairro, nome Central Carapina. Antigamente chamava Sossego. Era um mangue, tinha que passar por dentro das taubas lá para... Bendito é o nome do Senhor. Na época do pastor finado Daniel, só que aí depois ele dividiu o campo, entregou as igrejas, algumas partes das igrejas para cada pastor. E aí eu fiquei no campo que pertencia, ficou pertencendo ao pastor Zé Viana. Depois do pastor Demar, mandava eu para a congregação vazia. Quando a igreja estava lotada, eles me arrancavam de lá e mandavam para outra vazia. Aqui em Cariacica, no bairro Flechal, que é um bairro considerado violento, está aqui a Rosana, minha esposa, como prova, Deus. E na época o meu genro Camilo e minha filha moravam dentro de casa comigo. A minha esposa não quis reunir lá comigo nessa igreja, porque era uma caminhada muito longa a pé. O pastor me entregou a igreja só com os bancos, os instrumentos e as chaves. Sem nenhum membro. Ninguém. O meu genro Camilo é testemunha disso. Eu pedi ele para ir lá. Que tem experiência, né, de mexer com aparelhagem de som, para organizar o som da igreja. Ele foi lá, ficou lá também só uns 2 dias lá, até que botou a aparelhagem de som tudo em dia, porque a igreja estava completa.
Só não tinha crente. E eu não era conhecido do bairro. Tinha mudado para lá há pouco tempo. Eu só falei para o pastor presidente. Fui na sede lá, onde era a sede, falei, pastor, vai lá na congregação e me mostra onde está escrito o nome dos irmãos que reuni aqui. O livro que estava escrito lá, a quantidade de irmãos, o nome, endereço, qual reunia lá. Aí o pastor foi lá e levou para mim. E eu saí, irmão, sol quente, o bairro só tem morro, subir morro, desse morro. E com aquele endereço daqueles irmãos, notei tudo numa folha de caderno, batendo na porta de cada um. Ninguém queria saber mais de crente, de querer ir na igreja. Passou lá um furacão lá que decepcionou a igreja toda e desviou todo mundo. E ali, irmãos, eu fazia reunião, pedia licença, os irmãos permitissem que eu tivesse uma conversa de aconselhamento para eles, e deixava eu entrar. Eu falei assim, eu me apresentava, a partir daquele dia eu era o novo dirigente daquela congregação, qual eles reuniam. E primeiro eu ouvia o que eles falavam, o porquê, o motivo que eles saíram. Aí eu entrava com a palavra de Deus, o aconselho de Deus. Olha, irmão, não demorou 2 meses. Quando o pastor presidente chegou lá, a minha irmã Valda, ela esteve lá. Eu me lembro que minha irmã Valda esteve lá. Ela esteve aqui em Vitória. Foi a única pessoa da minha família que foi lá nessa igreja que eu tomava conta. Foi Valda, minha irmã, e o Camilo, meu genro, que foi lá a primeira vez botar os instrumentos tudo em ordem. Inclusive, eu dei até oportunidade para ela lá. A minha irmã Valda sabe mais ou menos onde foi, Cariacica, lá em Flechal. Eu morava em cima, num loteamento, entendeu? Irmãos, em menos de 2 meses, eu resgatei quase todos esses irmãos de volta, essas famílias de volta para a igreja. Não dá nem, não dá nem para expressar, não tem nem palavra para expressar. Uma igreja que só estava a bancada vazia, sem ninguém. Está fechada, sem isolada. E com 2 meses, já tinha grupo de criança, grupo de jovens, o grupo das irmãs, já tinha um obreiro que também, que eu aconselhei, ajudei para e retornou novamente para a minha igreja. E por aí, mano. É um texto, é só Deus. Uma pessoa que não tem estudo, e Deus me ensinava, me dava direção, ou me dava como fazer para a obra de Deus crescesse. Bendito é o nome do Senhor. Mas aqui, a palavra de Deus está dizendo, vou terminar a palavra. Aleluia.
Santificar aquilo que é sujo é aquele que foi santificado pelo Senhor, será santificado ainda. Santificar naquilo que é sujo é aquele que foi santificado pelo Senhor e será santificado ainda. Pessoas que estavam em uma vida suja ou tal, mas abriu o coração e o Senhor santificou essas pessoas. Mas pela sua palavra, quem é santo, afasta-se do mal. Depois que você se transforma, é santificado, aceita Cristo, você tem que se afastar do mal, do laço do passarinheiro, das bandejas diabólicas. Porque a carne, ela é fraca. A Bíblia fala que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Bendito é o nome do Senhor. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E a verdade do Pai não está nele. E é por isso que nós temos que todos os dias dobrar o nosso joelho, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Porque eu sou um pecador. Eu só posso herdar o teu reino porque o teu amor é grande. O teu amor é tão grande que não mede fronteira. Tão grande que é. É por isso que nós vamos ser um dia escolhidos por Senhor. Não é porque somos bonzinhos, não, irmão. Nós vivemos numa terra cheia de imundícia, contaminada. Às vezes pecamos no falar, no pensar, em várias formas de julgar a pessoa, apontar o defeito da pessoa, caluniar as pessoas sem ter prova e nem testemunha. E mesmo se tivesse, a Bíblia fala que o único que pode nos justificar nossos defeitos é só o Senhor. E se não fosse assim, aquela mulher adúltera estava morta, predejada. Mas o Senhor não deixou, com as suas palavras de sabedoria, não deixou que aqueles acusadores predejassem aquela mulher até a morte. Bendito é o nome do Senhor. E assim diz a palavra do Senhor, que é santo, afasta-se do mal e seja mais santificado ainda. Deus requer mudança nas nossas vidas. E nós não aleluia. Em nós não adianta somente pedir a Deus. Não adianta somente pedir a Deus que me mude, que me mude. Eu tenho que mudar os meus hábitos, os hábitos. A palavra é séria, irmão. A gente tem que... Não adianta só pedir a Deus. Deus me dá isso, me faz isso. Não. A Bíblia diz que, além de nós crer em Deus e pedir ao Senhor, nós também temos que tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude.
Nós temos, eu tenho, você tem que tomar atitude que muda todos os maus hábitos que às vezes nós praticamos aqui que vai nos prejudicar. A cada ano que passa, a cada dia que passa, procurar mudar, né? Todos nós já foi falho, já teve falha, mas sempre temos que pedir a Deus para ir fazendo a mudança na vida da gente. Eu não sou mais aquele João de antigamente. Qualquer coisa destraviava, fazia que vinha na telha. Não. Eu não sou mais aquele Joaquim ou Mané que era lá. Hoje eu sou outra pessoa. Eu sou uma nova pessoa. Eu procurei mudar. Tá? Levar mais a sério as coisas de Deus. Porque não é quem brinca com Deus morre. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aparar as restas, Jesus virá no momento certo. Tá? Jesus, no momento certo, ele virá a qualquer momento. Declaro que buscarei a cada dia da manhã da minha vida. Me aperfeiçoará na santificação, procurando mudar o meu proceder, aguardando a Deus com as minhas atitudes transformada. Às vezes alguém fala, fulano é isso e aquilo, mas não entendeu ainda, que ainda não reconheceu que aquela pessoa mudou. Aquilo que fazia antes não faz mais. Porque a própria pessoa procurou, tomou atitude para que Deus venha mudar os seus maus hábitos, suas falhas. E Deus, com nossos esforços, a nossa vontade e o desejo de mudança, Deus ouve o nosso clamor aleluia, e nos transforma pelo seu Espírito Santo, pelo seu Espírito. A promessa que tenho, que Jesus virá, então receberei o meu galardão como recompensa pela minha dedicação e fidelidade do meu Senhor Jesus Cristo. Olha aí, através do nosso esforço, da nossa luta, lutando para vencer as obras da carne e se apegar em Deus com as coisas do Espírito, a Bíblia diz que a recompensa pela minha dedicação e fidelidade do meu Senhor, Ele nos dará o meu galardão como recompensa. Ele dará um galardão para ti. Tem um galardão para ti.
Porque você tem lutado para mudar. Você tem lutado para melhorar. Você tem lutado para tentar fazer as coisas de Deus com mais sinceridade. A recompensa e é o galardão. Por isso que a palavra de Deus diz, Apocalipse, no mesmo... Aqui, irmão, essa trajetória que eu pregando aqui está no mesmo trajetória do livro do Apocalipse. Tá? Aleluia. Porque, glória a Deus, quando nem imaginamos, ele virá, mesmo que o mundo pareça bom, mas não pode se comparar do que a que Deus preparou. Não há tempo mais a perder. Agora, irmãos, agora é o momento de reagir, de regar os olhos ao céu e aceitar, porque ele nos prometeu, aleluia, sentir e aproximadamente da salvação e o iminente encontro com o Senhor, Rei dos Reis, Jesus Cristo Todo-Poderoso, declarando as promessas para cada um dos seus filhos. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Deus é fiel, irmão. Ele muda a nossa história. Ele muda as nossas maneiras de ser. Aquilo que era antes não é mais. Aleluia, mas o ser humano às vezes não entende que Deus é capaz de mudar. Aleluia. É como diz no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, né? E a partir do verso 5, que diz assim: e vós também, pondo nisto, mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé e a virtude, da ciência, e a ciência, temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, piedade, e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós haver e abundar estas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem esteis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego,
e nada vendo a longe, e nem havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais ser firme em vossa vocação e na missão, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçarei mais. Olha aqui que o apóstolo, aqui no livro de 2 Pedro, né? Pessoas que não vê a mudança, né? Não vê o conhecimento e a mudança, aleluia, a bondade, o amor fraternal, aleluia, a caridade. Estas coisas não deixarão nós ansiosos, e nem estarei no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não vê estas coisas é cego. Nada está vendo, né? E não busca Deus, não tem experiência com Deus, e por isso que Deus não revela a ele, não mostra a ele as mudanças, né? A diferença de mudança, nem na vida dele, nem na vida do teu irmão. Né? Quando praticamos todas essas boas coisas aqui, portanto, irmão, procura fazer cada vez mais, melhorar cada vez mais, ficar firme na vossa vocação, na eleição, porque fazendo isto, nunca mais tropeçarei. Depois que nós pedir a Deus a mudança, pedir a Deus transformação, que amadurecimento, mudança de hábitos, aquilo que você fazia sem pensar, você hoje pensa 10 vezes antes de querer fazer. Você tomou uma atitude, você preferiu mudar para herdar a salvação do reino do céu. Bendito é o nome do Senhor. Do que continuar de qualquer maneira a vida toda, né? Porque não podemos ficar sendo errante como ovelha sem pastor, porque nós pode ser condenado, punido, tanto pela sociedade e pelas mãos de Deus. Tem que haver mudança nas nossas vidas. E que Deus, nesta noite, venha derramar chuva de bênção na vida de cada família, a família dos meus irmãos, seus filhos, seus familiares, todos, minhas irmãs, meus irmãos, meus sobrinhos, meus primos, tio, a igreja do Senhor, todos. Que Deus venha derramar chuva de bênção na vida de cada um de nós. Bendito é o nome do Senhor. Para que venha terminar essa simples e humilde palavra,
Vamos orar de novo, fazer uma segunda oração do termo. Aleluia! A oração, a felicidade do temor, o Senhor com o nosso pastor. Está falando, né? Através do salmista Davi. Vamos orar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, meu Pai. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, Senhor. Alabaço, canta, mano. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse, papai, alabaxéia, canta lamanaia, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado nos consola. Preparais uma mesa, Senhor, perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo, Pai, e o meu cálice transborda. Certamente, Senhor, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! E habitará na casa do Senhor por longos dias. Obrigado, Deus. Obrigado que essas palavras cumpram em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, família. Obrigado a todos os irmãos que têm alcançado esse áudio para a honra e glória de Jesus.